Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal Portal Escola Dominical, o canal da EBD, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista nesse trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na aula de hoje estudaremos a 7ª lição com o tema O Ministério de Eliseu. Veremos que o Senhor zela por seu povo e que a fé e a confiança são necessárias para vivermos o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que o profeta Eliseu foi o profeta que mais realizou milagres em toda a história do Antigo Testamento? E que ao todo foram 14 milagres, justamente o dobro do profeta Elias? Indicando assim que Eliseu realmente recebeu porção dobrada do espírito de Elias? Vejamos o que nos diz o texto áureo. Texto áureo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 11. A verdade prática nos diz: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Leamos a leitura bíblica em classe. Para a lição de hoje, acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 5, do 9 ao 11 e do 14 ao 18. Capítulo 4, do versículo 1 ao 7 e do 38 ao 41. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, e não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos.
Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheio foram os vasos. Disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga tua dívida. E tu e os teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Muito bem, conforme já dissemos, nesse trimestre estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E a introdução da nossa lição nos diz que o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Veremos 3 deles: o milagre das águas que alagaram, um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado, servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Vamos passar agora à análise dos tópicos da lição de hoje. E eu gostaria, antes de passar efetivamente para o tópico propriamente dito, de fazer algumas considerações relembrando a nossa última aula, em que Eliseu ele se deixou influenciar por Elias. Então, Eliseu foi um homem que abraçou o ministério sem olhar para trás, um homem reconhecidamente santo em seu proceder. Eliseu, ele se deixou influenciar por Elias. Eliseu via na pessoa do profeta Elias a pessoa essencial para o desenvolvimento do seu ministério. Eliseu, ele se deixou ver a unção de Deus na sua vida, ele se deixou cobrir pela unção de Deus em porção dobrada, porque ele perseverou numa amizade e numa aproximação com alguém que só lhe fez bem. Nesse primeiro tópico, só relembrando antes de entrarmos aqui na questão dos 3 reis, nós podemos estar atentos a essa questão das pessoas que nos influenciam. E foi isso que a última lição nos deixou bem claro. Eliseu, ele se deixou influenciar pelo profeta Elias e foi premiado por isso, recebeu porção dobrada. E essa porção dobrada do espírito de Elias, ela foi reconhecida na vida de Eliseu por intermédio dos profetas, por intermédio do próprio povo que estava ali, reconhecendo na pessoa de Eliseu um profeta da parte de Deus. Muitos milagres foram acompanhados por todos eles, aquelas pessoas que estavam ali ao lado de Eliseu, homens, mulheres, que num momento de muita crise sobre Israel, tiveram o privilégio de ter Eliseu como profeta. É sempre interessante lembrarmos também que Israel estava dividido naquela época. Existia o reino do norte e existia o reino do sul, composto por Judá. Nós sabemos
que essa divisão, Judá, Benjamim no sul, e o reino do norte, onde ficaram as outras 10 tribos, teve uma influência da parte do próprio Deus, que permitiu essa divisão, e nós vimos isso logo no início desse trimestre. Israel, nesse momento, o reino do norte, encontra-se numa crise muito grande e numa crise forte em relação à parte econômica. Existia ali fome, existia ali miséria. Mas, mesmo assim, nós vamos verificar aqui na lição que, em meio à crise, Eliseu constituiu homens numa escola chamada Escola de Profeta. Pois bem, vamos passar agora, assim, efetivamente, ao primeiro tópico da lição, que fala que Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Neste episódio, especificamente, nós vamos verificar que 3 reis se uniram: o rei de Israel, do reino do norte, o rei de Judá, do reino do sul. Esse rei de Judá, ele era reconhecidamente um rei bom. Por quê? Porque não se prostrou diante de outros deuses. E mais, um rei que era o rei de Edom. A ideia de atacar os reis moabitas veio do rei de Israel, que reuniu esses 3 reis para um combate contra o rei moabita. Ocorre que, no meio do caminho, eles passaram por uma situação de grande dificuldade. O autor do livro de Reis, ele se refere ao rei de Israel como um rei mau, mas mesmo assim, naquela oportunidade, por estar ao lado de um homem que era considerado pelo próprio Deus um rei bom, ele foi beneficiado. Ao perceber o rei de Israel que aquela situação de malignidade iria se instaurar, o rei temeu. Por quê? Pensava ele que os homens estavam sem água, sem alimentação, sem condições de dar prosseguimento ali à empreitada que eles haviam intentado contra o rei moabita. O rei de Israel, ele pensou que o próprio Deus estaria estendendo a mão contra aqueles 3 reis para os matarem e os entregarem aos moabitas. Todavia, existia um homem de Deus ali. E aquele homem de Deus era o rei Josafá. Josafá, ele não se apercebe da situação promovida pelo rei de Israel. Josafá, ele se antecipa e pergunta: existe aqui algum profeta da parte do Senhor a quem poderemos consultar? Então Josafá, ao invés de ter o mesmo procedimento do rei de Israel, Josafá, ele se preocupa em ouvir a voz de Deus e não em emitir uma opinião diante das circunstâncias de dificuldade. O que podemos aprender nesse primeiro tópico? Podemos aprender o seguinte, que quando estivermos em situações de grande dificuldade, nós não podemos colocar os nossos olhos naquela situação. Temos que olhar para um Deus que vai nos orientar, um Deus que vai nos trazer da dificuldade para a realidade da sua efetiva vontade para com as nossas vidas. E a vontade de Deus para as nossas vidas é sempre agradável, boa. Deus tem o melhor para os seus servos. E foi isso exatamente o que aconteceu. Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor, ele não acreditava na intervenção de Deus. Ao contrário, ele atribuiu a Deus aquela situação de dificuldade. Josafá era o rei de Judá, considerado um excelente monarca.
em razão de promover, como diz o comentarista, a adoração a Deus. Então, o problema do rei Jorão não estava atrelado diretamente na análise do autor do livro dos Reis à sua administração. Muito embora em sua administração houvesse problemas de natureza, inclusive econômica. Mas o problema de Jorão, mesmo não na mesma intensidade de seus pais, Acabe e Jezabel, o problema estava relacionado à idolatria. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. Então, Edom pagava tributos a Judá. Esses três reis, eles se unem. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. A situação era uma situação de dificuldade, era uma situação de temor, mas, como nós já falamos aqui, o rei Josafá, ele se preocupou, antes de emitir juízo, ele se preocupou em ouvir a voz do Senhor. Perguntou por um profeta e foi anunciado ali naquela ocasião a respeito do profeta Eliseu. Eliseu, ele realiza ali uma predição. Disse ele que as águas iriam encher em abundância aonde estava seco naquele vale. E o Senhor não apenas realizou este milagre, mas também entregou os moabitas nas mãos daqueles três reis e eles venceram a batalha. Deus fez esse grande milagre, fez e realizou essa obra apesar de tudo. E esse tudo, na época, na ocasião, estava relacionado aos desmandos do rei Jorão, que era o rei de Israel. Eliseu deixou isso muito bem claro, que o milagre, aliás, o atendimento de Eliseu em relação aos reis se deu pela reverência que ele tinha ao rei Josafá. E pela postura do rei Josafá, que teve o impulso de procurar o profeta, e por ter acreditado no profeta Eliseu, a Bíblia diz, né? Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, aqueles três reis, eles foram agraciados ali com um milagre vindo da parte de Deus e que beneficiou aos três de acordo com a profecia daquele homem de Deus, que era o profeta Eliseu. Eliseu predisse a abundância, ele predisse a vitória e a vitória veio. E nós cremos também, como servos de Deus, que a palavra profética para a nossa vida é uma palavra de bênção e uma palavra de vitória. Por quê? Porque nós cremos nos profetas levantados por Deus, profetas do Antigo Testamento, cremos no profeta levantado por Deus no Novo Testamento, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cremos nas profecias e cremos no cumprimento da profecia, que é Jesus Cristo realizando o milagre da salvação nas nossas vidas. Crer em Jesus Cristo como Senhor é um milagre da regeneração, de transformação, é um milagre da justificação, porque Deus é que nos justifica. Vamos agora estudar o tópico 2 da lição, que diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. A situação das viúvas em Israel naquela época era uma situação de extrema vulnerabilidade. Nos tempos bíblicos, a situação das mulheres era uma situação bem difícil. Mulheres daquela época dependiam do homem, que geralmente exercia o papel de provedor do lar. Era provedor do sustento das mulheres. Aquela viúva, após a morte do seu marido, ela ficou numa situação de muita dificuldade financeira e não tinha mais a quem recorrer. Foi nessa situação
que na iminência já dos seus filhos serem entregues como escravos, ela encontra o profeta Eliseu. É interessante nós ressaltarmos aqui uma situação que estava prevista na legislação. Aquela pessoa que devia, ela tinha que pagar de uma forma ou de outra, por bem ou por mal. Os filhos daquela mulher seriam entregues como escravos, caso aquela dívida que pairava sobre aquele lar não fosse paga. Dívida que foi muito provavelmente contraída pelo esposo e pela esposa, que naquela oportunidade já se encontrava como viúva. No encontro que Eliseu teve com essa viúva, sempre preocupado o profeta em poder ajudar, porque ele sabia que ele era instrumento de Deus na vida daquelas pessoas, ele pergunta àquela mulher o que ela tinha na casa dela, o que ela possuía em sua residência. Ela responde que somente uma única botija de azeite, uma única botija cheia com um pouco de azeite. E foi por intermédio desse instrumento que o milagre de Deus foi realizado na vida daquela mulher, sob a orientação do profeta. Aquela mulher, ela angariou algumas vasilhas e, ao derramar aquele pouco de azeite sobre as várias vasilhas que ela conseguiu emprestado, o azeite foi se multiplicando. Multiplicou de tal forma que aquela mulher foi orientada pelo profeta a vender aquele azeite. E o valor que ela adquiriu foi suficiente, todos nós sabemos, foi suficiente para que ela pagasse a dívida, livrasse da escravidão os filhos e ainda vivesse com a subsistência daquele alimento, daquele valor que foi vendido por intermédio do azeite. O azeite foi vendido, foi conseguido um valor e ela conseguiu subsistência para a sua vida. Ela conseguiu sobreviver juntamente com seus filhos daquele valor. Tudo isso resultado do milagre excepcional realizado por intermédio do profeta Elias. Um profeta que estava preocupado, sim, em como poder ajudar, preocupado em ser instrumento de Deus para a vida daquela pessoa, daquela mulher especificamente, mas em todos os milagres que Deus realiza na vida do profeta Elias, são milagres que não visavam, assim, um show. O profeta Eliseu, corrigindo, são milagres que não visavam shows pirotécnicos. Eram milagres pontuais, milagres que vinham para ajudar, auxiliar, trazer ali subsistência, trazer provisão e, no caso aqui, trazer livramento da escravidão. Sempre quando Deus realiza um milagre na nossa vida, nós ou vamos ter provisão, ou vamos ter algum tipo de livramento, ou vamos ter a libertação da escravidão, como é o caso do milagre da salvação em Cristo Jesus. Nós somos o milagre de Deus. Estamos aqui falando do amor de Deus, sendo o milagre de Deus, porque Ele tem nos sustentado. O comentarista ainda fala da fé, da obediência e da família unida. Um milagre, propósitos diversos de Deus sendo cumprido na vida daquela família. Deus, quando usa o seu filho profeta, o profeta Eliseu, esse filho é usado para trazer, por intermédio da sua instrumentalidade, bênçãos à vida de pessoas necessitadas, bênçãos pontuais, bênçãos para pessoas que estavam ali necessitadas e que nos trazem à memória a forma que Deus ele trabalha e a forma com que Ele nos ensina a sempre ter a esperança que Ele pode nos trazer dias melhores, Ele pode nos trazer milagres que não somente irá nos alegrar, mas irá nos trazer juntamente a reflexão de como esse Deus que opera na nossa vida é grande, como Ele é grandioso. Já no terceiro tópico, a morte que havia na panela. Nesse terceiro tópico, nós vamos ver aqui abordada a questão da escola de profetas. Os filhos e discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, em Gilgal e em Jericó.
Eles se reuniam em escolas que buscavam o encorajamento de uma melhor compreensão da palavra de Deus. Eram homens reunidos, a escola de profetas, ela tinha esse tipo de finalidade: encorajar homens a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Nos nossos dias, o celeiro do Evangelho, que são as igrejas, também tem dentre as suas diversas atividades, as suas diversas determinações dadas por Deus, tem esse tipo de encorajamento também no bojo do seu coração, ou que vem por intermédio da inspiração do Espírito Santo. Encorajar as pessoas a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Nós vamos verificar muitas vezes pessoas lendo a Bíblia, tendo conclusões distintas, conclusões de um lado e do outro. Para isso é necessário meditar na palavra de Deus, meditar de dia e de noite. Bem-aventurado aquele que faz isso. Por quê? Porque quando somos encorajados a fazer isso, a palavra de Deus entra no nosso coração e a compreensão da palavra, que é mais importante, ela adentra no nosso coração para desenvolvermos o quê? A vontade de Deus para as nossas vidas. Na escola de profetas já acontecia isso. Todavia, numa situação um tanto quanto diferenciada, na escola de profetas, o profeta Eliseu, que era aquele que coordenava a escola, ele ordenou para que um dos seus servos fizesse um ensopado para alimentar ali os discípulos. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimento, o rapaz pegou, junto com os legumes, uma espécie de pepino silvestre que continha um veneno. Então, quando os alunos, os discípulos, se depararam com aquela situação, experimentaram o alimento, perceberam que tinha veneno, um deles levantou e gritou: "A morte na panela". Essa situação é uma situação muito interessante, meus irmãos. Por quê? Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Então, houve a intervenção novamente do profeta Eliseu naquela situação. E sempre quando o profeta atua, existe um milagre. Agora, do ponto de vista espiritual, a situação é bem interessante nesse milagre. Por quê? Eles viviam num tempo de apostasia e de idolatria. De repente, uma escola de profetas é formada para a melhor compreensão da palavra de Deus. E na hora do alimento, entra a morte, entra veneno na panela. Nós temos que estar sempre atentos em relação a essa situação. Por quê? Vivemos também num mundo decaído, num mundo cheio de apostasia, um mundo que se aproxima da previsão de Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 3, onde existe um ênfase ali, a questão da apostasia do final dos tempos. Vivemos nesse mundo. E muitas vezes, se nós não estivermos atentos, nós podemos estar escolhendo cardápios que podem ser bonitos, parecem legumes verdes bonitos, mas dentro pode haver, sim, veneno. Temos que estar com muito cuidado com o veneno do coaching, com o veneno da teologia da prosperidade. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para a simplicidade do Evangelho, da compreensão da palavra de Deus simples, a palavra simples de Deus que alcança corações puros, não corações que queiram estar em situações de destaque, não. O que Deus quer da nossa vida é uma situação de adequação à sua palavra, sujeição à sua vontade e sujeição absoluta à vontade dele. Deus assim trabalha nas nossas vidas, nos nossos corações e nos livra de estarmos nos deparando com alimentos maus, com alimentos venenosos. Sempre quando isso acontece, é necessário que venha o profeta. Por que o profeta veio? O profeta Eliseu veio naquela situação porque o profeta verdadeiro é aquele que tem a palavra de Deus, a palavra libertadora, a palavra que retira da panela, retira do local do alimento o veneno e traz a vida, traz um alimento saudável. Nós não podemos esquecer que a palavra de Deus fala que Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Aquele que se alimentar por ele estará
diante da possibilidade de alcançar a salvação para a sua alma. Deus é o Deus poderoso, Deus é o Deus que age, Deus ainda é o Deus que age nas nossas vidas e nos livra do envenenamento que existe nos diversos cardápios desse mundo. Deus ainda está conosco e Ele tem um propósito com a sua igreja, tal como tinha um propósito ali com os profetas, na escola de profeta. Na escola de profetas, Deus tem também o propósito com a sua igreja que caminha para o derradeiro ou para os últimos momentos dessa história escrita pelo nosso Deus. Vamos agora às nossas considerações finais. A conclusão da nossa lição nos diz que os 3 milagres apresentados na lição de hoje aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Muito bem, vamos agora ao nosso momento de oração. Pai querido que estás nos céus, nós te bendizemos, Senhor, pela lição que nós estudamos hoje, por tudo aquilo que aprendemos, ó Pai, pela vida do profeta, pelas palavras que foram ditas por ele, para trazer vida, para trazer alimento, para trazer, Senhor, livramento para todos aqueles que estiveram ao lado dele ali. Que o Senhor possa também operar nas nossas vidas tais milagres, ó Pai, para que possamos nos alcançar, para que possamos estar sempre próximos de Ti e desfrutar da Tua palavra. Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém? Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre o ministério de Eliseu. Na próxima semana, estudaremos a 8ª lição da nossa revista de adultos, com o tema Naamã é curado da lepra. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela, aqui abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com os seus professores, com os seus alunos e com seus amigos e irmãos da sua igreja ou das suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!